Hoje surgiu uma pergunta muito interessante que eu resolvi trazê-la para cá, né, para o nosso canal. E como você pode ver pelo tema aí do vídeo aqui embaixo, né, essa pergunta ela é muito importante, né? Como lidamos com medo de forma bíblica, né, de forma centrada com a sabedoria que o Senhor nos deu, certo? E antes de mais nada, de entrarmos propriamente no assunto de como nós lidamos com esse medo, acredito que a primeira coisa que nós devemos fazer nesse ponto é perguntar de qual medo nós estamos falando, certo? Porque depende um pouco de algumas verdades bíblicas, né, para a gente aplicar. Essa pergunta depende muito do contexto para a gente aplicar de uma maneira um pouco mais, mas com bastante eficiência as verdades bíblicas para o nosso coração, né? Em suma, normalmente, quando nós falamos de medo, nós estamos falando pelo menos de dois tipos deles. Obviamente, nós temos vários outros dentro do segundo tipo, mas normalmente nós temos medo da morte, certo? No sentido de nós morrermos, ou de algum familiar morrer, de alguém que nós amamos morrer, nossa filha, no meu caso, da esposa, ou do esposo, ou do filho, da filha, ou de avós, pais, amigos e amigas, e por aí vai, certo? Então, realmente, o medo da morte em nossa vida, ela é muito constante, certo? Mas a depender também do medo, nós temos verdades bíblicas que são muito importantes. Por exemplo, se nós temos medo da morte em nossa vida, né, com a gente precisa trazer à memória, por exemplo, que Hebreus 2 diz que o Senhor Jesus venceu, né, acabou com esse império do medo, né, da morte que era liderado por Satanás, certo? Pelo diabo. Então, Jesus aniquilou na cruz esse poder, né, esse medo. Então, todos aqueles que são filhos de Deus não precisam ter medo da morte, porque eles viverão para sempre, né? A morte é apenas uma passagem para vivermos a plenitude da nossa vida, né? Como nós vemos, por exemplo, em Paulo, no capítulo 1 de Filipenses, como nós vemos, por exemplo, em João 17:3, que apesar que nós já vivamos a vida eterna aqui, nós, quando morrermos, nós viveremos de modo completo, certo? Em relação aos nossos familiares, vai depender muito de quem nós estamos nos direcionando. Se for uma pessoa não cristã, realmente é algo que nos afeta muito mais. Mas se for uma cristã, ela está num lugar melhor. Cristo a levou para casa. Cristo a levou para si. E é um estado muito melhor, muito superior. Mas se ela não é crente, realmente é algo que deve doer no nosso coração. Porém, que nós devemos conseguir superar, porque a nossa alegria não deve estar em uma pessoa, certo? Se a minha emoção ela depende muito da vida da outra pessoa, por todos os bens que ela me deu, me forneceu, me fez ter, então nós temos um problema de coração quanto à nossa confiança, a fonte da nossa alegria. E a nossa alegria, a nossa confiança não deve estar em outras pessoas, né? Como nós vimos agora na pregação de domingo, em Filipenses 3:1, nós vimos que nós não devemos colocar nossa alegria em coisas transitórias, como uma outra pessoa, porque são transitórias, elas passam. E se nós dependermos disso, nossa alegria também passará quando aquela coisa passar, certo? Então, o nosso coração precisa estar descansado, precisa voltar-se para o Senhor, por mais que doa, né? Por mais que nós sintamos falta, nós precisamos colocar o coração no Senhor e não na pessoa. A pessoa, por mais querida que seja, ela não é o centro da minha vida. Minha alegria não depende dela, minha alegria depende do Senhor, certo? E se nós estamos falando agora da segunda categoria, do medo do futuro, nós precisamos ter uma coisa muito clara nas nossas vidas. As coisas do futuro não estão
nas nossas mãos. Elas não estão nas nossas mãos. Alguns solteiros dizem, eu tenho medo de não conseguir sustentar minha família, eu tenho medo de não ser um bom marido, eu tenho medo, eu tenho medo de não saber educar meus filhos, eu tenho medo do trabalho que meus filhos vão dar, eu tenho medo do trabalho, do parto, no caso das mulheres, eu tenho medo de acontecer tragédias na nossa família. Essas coisas não estão nas nossas mãos. Nós, na verdade, quando nós ficamos com medo disso, nós estamos nos preocupando de coisas que nem são realidade, são apenas imaginações, são apenas pensamentos que não aconteceram. Mas irmão, mas é possível. Mas também pode ser impossível na nossa vida. Não impossível no sentido de ser impossível acontecer, mas no sentido de não acontecer. Ela pode não acontecer, Deus pode escolher outras coisas, Deus pode escolher uma vida mais tranquila para moldar a sua. Eu tenho medo de doenças, certo? Mas isso também relativamente não está no seu controle, certo? Não está no seu controle. Então, entenda, você não está no controle da sua vida, certo? 100%. Quem controla as coisas é o Senhor. Então, coisas que não estão nas suas mãos para fazer, um futuro que não existe, coisas que não são reais, são apenas imaginações, não fique ansioso, não fique preocupado, certo? Não fique com esse medo de algo ruim acontecer, certo? Foque a sua visão para outras coisas, que aí vem alguns passos muito importantes, né, para a gente enfrentar o medo, seja ele qual for. Pelo menos 6 passos são importantes. Primeiro, reconheça que as coisas não estão nas suas mãos completamente. Reconheça que não é você que está no controle. A ansiedade, a preocupação que estão ligadas com o medo, elas normalmente fazem com que você pense que você pode controlar a sua vida melhor do que Deus. A ansiedade e a preocupação junto ao medo fazem que você presuma que você é mais sábio do que Deus. Fazem com que você se engane pensando que os planos que você faz para si mesmo ou si mesma é melhor do que a vontade de Deus. E nem sempre, e muitas vezes, Deus é especialista em frustrar os seus sonhos. Deus é especialista em quebrar os seus planos. Por quê? Porque os seus planos sempre vão te beneficiar para alimentar o seu coração muitas vezes. Então, reconheça que as coisas estão nas mãos de Deus, certo? E aí entra o segundo passo. Quando você reconhece que está nas mãos de Deus, você reconhece que estão nas mãos de alguém que governa todas as coisas, certo? Para alguém que governa com sabedoria as coisas. Não é alguém tolo, burro ou incompetente. É alguém inteligente, sábio, que controla não simplesmente algumas coisas, mas todas as coisas. De forma amorosa e de forma paterna, para se você é um crente, certo? Se você é um cristão. Por exemplo, Mateus 6:26 vai dizer que ele é o Pai e que, por ser o nosso Pai, ele olha para a gente e nos vê como preciosos para ele, porque ele nos amou, sabe? Então, nós não estamos nas mãos de alguém competente. Nós é que somos os incompetentes. Ele é o competente, ele é o sábio, ele é o inteligente. Ele é o que controla todas as coisas. Então aqui é a questão, você quer estar nas mãos de quem? De alguém como você ou de alguém como Deus? E isso aqui que é importante. Se eu estou nas mãos de Deus, por mais que meu coração esteja apertado, e por mais que eu pense nas possibilidades, por mais que eu não veja muitas saídas,
Mesmo assim, eu sei que Deus já viu a saída. Eu sei que Deus tem um propósito para mim. Eu sei que aquilo está colaborando para que eu seja mais semelhante ao meu irmão mais velho, que é Jesus. Então reconheça essas duas coisas essencialmente. Depois, olhe para o hoje. Para de olhar para uma coisa que não existe. Para de olhar para uma coisa que ainda não veio. Que é só fruto das suas imaginações. É vozes da sua cabeça. Literalmente é vozes da sua cabeça. Entendeu? Fontes, vozes da sua cabeça. É isso que você está se pautando. Em nada. Entende? O que é que o Senhor Jesus ordena? Ordena o seguinte. Em Mateus 6, 34, ele vai dizer para você cuidar das coisas de hoje. E eu faço questão de abrir nessa passagem. Mateus 6, 34 vai dizer o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, ou seja, foco no hoje. O que você tem para fazer hoje? O que está ao seu alcance? Por exemplo, eu tenho medo de não ser um bom pai, um bom esposo, ou de não ter um bom filho, não sei o que, de doenças, problemas financeiros, dívidas e tudo mais. Faz o seguinte, faça o seu trabalho hoje. Estude a Bíblia hoje. Estude os seus livros hoje. Ore hoje. Trabalhe bem. Certo? Olhe para o Senhor. Faça o que você é chamado para fazer hoje. Organize seu financeiro hoje. Trabalhe mais hoje. Então, foco naquilo que você tem que fazer hoje. Não olha para amanhã. Eu tenho uma dívida para me pagar. Ok. O que é que você precisa fazer então para poder melhorar e adiantar essa dívida? Para pagar essa dívida? Eu preciso chegar e trabalhar mais, ter uma renda extra. O que é que eu preciso para fazer um bom pai? Eu preciso estudar livros. Não deixa para a última hora. Você é um brasileiro, mas não é chamado para viver como um brasileiro. Você é chamado para viver como um cidadão do céu. Você não precisa ser um brasileiro cultural. Você precisa ser um crente, um cristão. Então, foque nas coisas de hoje, certo? Outra coisa, vamos para a quarta. Foco no reino de Deus. Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ok, eu preciso focar nas coisas de hoje, mas acima das coisas de hoje, acima de qualquer outra coisa, eu preciso focar no reino de Deus. A minha agenda precisa ser montada de acordo com o reino de Deus, de acordo com as coisas de Deus, com o meu crescimento diante de Deus e não diante de trabalho. Se você inverte essas coisas, você está invertendo os amores do seu coração. E de acordo com os amores do seu coração, é de acordo com a vida que você vai seguir. A sua vida vai seguir de acordo com os seus amores, certo? Então, busque o reino de Deus. Busque descansar na palavra de Deus. Busque estar com o Senhor, com o povo do Senhor, desenvolvendo-se no entendimento do Senhor. Em penúltimo lugar, converse e deposite em Deus os seus medos. E isso aqui é a parte um pouco mais difícil. E eu vou dizer o porquê. Porque nós somos tão imediatistas e pragmáticos como pessoas, eu não falo nem como brasileiros, mas como pessoas, que parece que a oração é simplesmente um ritual que não vai servir de nada, é apenas para acalmar o meu coração. Não, a oração não é simplesmente para acalmar o seu coração. A oração é para você conversar com aquele que realmente vai resolver as coisas. Sabe quando você corre e precisa pegar dinheiro emprestado? Sabe quando você corre e vai procurar uma palavra de ajudar? Quando você corre e precisa de uma ajuda que só outra pessoa pode dar? É a mesma forma. Por que nós corremos
mais para as outras pessoas do que nós corremos para o Senhor. Então conte para Ele: Senhor, eu estou com medo da morte, Senhor, eu estou com medo sobre a minha família, sobre doenças, sobre problemas financeiros, sobre alguma coisa. Vai para o Senhor, conversa com Ele, trate a oração como ela é uma conversa. Então coloque os problemas nas mãos de quem realmente pode e vai resolver a situação. Entende? É o que a Bíblia ordena, por exemplo, em Filipenses 4:6, quando diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que é que você tem para pedir ao Senhor? Coloque diante dele. Você está com medo? Senhor, eu quero que o Senhor acalme o meu coração, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor faça a sua vontade. E essa vontade de Deus, como diz Romanos 12, é boa, perfeita e agradável, por mais que ela doa. Por mais que ela doa. Certo? E também 1 Pedro 5:7 vai dizer: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha essa promessa. Deus cuida da gente. Deus é um pai. Deus ama a mim e a você como parte do seu povo, certo? Então Deus vai cuidar de você, Ele está cuidando de você, Ele está de olho em você, está sendo misericordioso com você. Essa situação e coisas que afetam o seu coração, uma hora vão passar, uma hora vai se acabar. E por último, lembre-se de alguns encorajamentos da Bíblia, certo? A Bíblia, por exemplo, em João 16:33, diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Esse mundo caído realmente é feito de dores, de preocupações, de medos, de complicações, de derrotas. Realmente é feito disso, mas olhe para o que Jesus está falando. Eu venci o mundo. Tenho alegria, tenho um contentamento em mim, não no mundo, não nas coisas do mundo, não nas coisas transitórias, mas em mim, certo? E uma última promessa que eu acho me ajuda muito, diz assim, Josué 1:6-9: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Segunda vez que Deus fala isso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Ou seja, não se apavore, não desanime, porque o Senhor vive com a gente. O Senhor está com a gente, Ele está comigo, Ele está com você agora. Deus está cuidando da gente. A gente não precisa ficar apavorado. Eu sei que vem aquela ânsia, aquela ansiedade, meu Deus, como é que vai? Eu não consigo dormir à noite. Faça como Salmo 11:1 diz. Faça como Davi. No Senhor eu me refugio. Ele é o meu refúgio. É para onde eu corro quando eu estou com medo. É para onde eu corro quando o meu coração está me sufocando. É para onde eu corro quando o meu coração está lançando imaginações, argumentações, cenários que ainda não existem.
é para onde eu corro quando as adversidades da vida surgem, entende? Então você também deve seguir isso. Você também precisa. Só o capiroto do som passar. Passou. Então você precisa aplicar essas verdades na sua vida. Não adianta você só ouvir. Traga essas verdades para o seu coração, aplique essas verdades para o seu coração e viva uma vida com mais tranquilidade, né? Não estou dizendo que você vai ficar totalmente sem medo no coração, né? Eu estou dizendo que sempre que surgir medos no seu coração e durante os medos do seu coração, direcione essas coisas para o Senhor, tá certo? Então, aplique isso no seu coração. Se esse vídeo também foi útil, né, nós chegamos ao final, compartilhe com alguma pessoa que precisa ouvir essa verdade, que precisa ouvir isso, né? Aqui embaixo tem alguns links de outros materiais do nosso canal. Tem também um curso sobre discipulado, certo? Tem 2 e-books sobre família e sobre evangelismo e também tem um link aqui embaixo da nossa comunidade de estudos sobre espiritualidade cristã, vida cristã e vida com Deus, certo? Se você quer aprender mais sobre como viver com o Senhor, sobre o que a Bíblia ensina, sobre os fundamentos da fé cristã, sobre teologia, teologia bíblica e tudo mais, então faça parte da nossa comunidade, a comunidade Raízes. Então Deus abençoe, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Até mais!